queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Médicos. Estamos aqui muito felizes, batermos esse papo com vocês, aprendermos muito uns com os outros, o meu querido Carlos, meu querido Conrado. E nesse livro maravilhoso que a gente está estudando, que é Entre a Terra e o Céu, e aprendendo tantas coisas da medicina da alma, né? E é isso que a gente vem trazer para vocês. Sempre baseados também em estudos científicos, porque a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito em 1954. E hoje nós temos vários artigos científicos que a gente vai mostrar para vocês, assim, para ajudar a complementar esses estudos que André Luiz já trazia para a gente, para também elucidar melhor o que a gente está falando. E a gente convida vocês para nos assistirem tanto no site da AME São Paulo, assinarem o AMPES, que traz muitos artigos e palestras sobre a medicina, sobre o espiritismo e a espiritualidade. E também na TV Mundo Maior, que está também transmitindo o nosso programa, e vocês podem ver a gente também pessoalmente. E é isso aí, gente. Sejam bem-vindos, dou boas-vindas para o Carlos, para o Conrado, e vamos lá para mais um capítulo. Oi, gente, tudo bem? Cheio de gás aqui, porque esses dois capítulos, o de trás e esse aqui de hoje, são ouro em pó. É para se debruçar e estudar muito, tem muito conteúdo. Vamos lá, Silvia, vamos lá. É isso aí, Carlos. E sorte a nossa de estarmos com a doutora Silvia aqui para aprendermos mais, não é não? Então, fiquem com a gente, aproveitem esse programa que vai ser muito legal. Doutora Silvia está no hospital, gente. Ela não está bem? Está trabalhando lá. Ah, que bom. Sabe, gente, que eu tenho sonhado muito de trabalhar durante a noite no hospital. Eu agora estou meio fora dos hospitais, mas eu tenho sonhado bastante. Mas isso vai para outro livro, né? Que também foi escrito recentemente do Dr. Dessi Andoli, que é Dormir para Fazer o Bem, não é isso, Conrado? O Dormir para o Bem, o lado espiritual do sono. É um livro da Rony Portela e o prefácio foi do Dessi Andoli. Vale a pena a leitura. Isso aí. E quem sabe a gente ainda vai estudar esse livro aqui. Mas, por enquanto, a gente ainda estamos falando do nosso livro, que é Entre a Terra e o Céu. O Conrado, no programa anterior, que foi o capítulo 19, falou sobre dor e surpresa, né, que é o nome do capítulo, e aonde o Clarencio nos esclarece sobre o perispírito e o quanto a gente não conhece nada, tanto do nosso corpo físico como o nosso perispírito, né? A fisiologia entre esses dois corpos, né, que a medicina terrestre ainda tem um desconhecimento muito grande sobre a fisiologia do perispírito. Mas outro livro que a gente recomenda para vocês, que é um livro do nosso Domingos Vaz do Cabo, que é esse livro, e que ele tem um grande aprendizado sobre o perispírito, se chama As Sete Portas da Alma, né? Que são os nossos 7 centros de força. Então, como o Conrado falou, e a gente pode mostrar para ficar mais elucidativo para os nossos ouvintes e para quem está assistindo esse primeiro slide, nós sabemos que o espírito, através do nosso perispírito, ele faz um contato com o nosso corpo físico. E aí o que acontece? Nós temos... você pode mostrar o segundo? Que eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender. Então, a gente vê aqui que a gente tem o nosso espírito, né? Que ele se conecta inicialmente ao corpo mental. O corpo mental, ele faz parte do nosso perispírito. E nesse corpo mental é que a gente tem a geração dos nossos pensamentos e a sede na consciência. Enquanto que a gente tem uma parte mais periférica do perispírito, que é ligada ao corpo físico, que é chamado de duplo etérico. Quando a gente desencarna, uma parte desse duplo etérico, ele é eliminado na desencarnação.
E a gente vai ver o quê? Que os nossos centros de força, eles estão na parte mais periférica do nosso perispírito, que é no duplo etérico, tá? E aí, a gente voltando para o slide anterior, a gente vai ver os nossos 7 centros de força, como foi descrito pelo Clarencio no capítulo do Conrado. E a gente tem ali o nosso centro coronário, que é a nossa ligação com o nosso corpo mental, que está mais próximo ao nosso espírito, e é ele que alimenta as nossas células do pensamento, né? E ele é o que faz todo o comando do nosso equilíbrio orgânico, comandando os nossos outros chakras. E ele também é ligado à nossa glândula pineal, que é a nossa glândula da mediunidade. E quando a gente estuda a pineal, a gente vê que a pineal está muito ligada ao quê? À hipófise, que está localizada a nível do centro cerebral. E é a glândula responsável por toda a nossa parte endocrinológica, por toda a liberação dos nossos hormônios e essa regulação também do nosso corpo físico. Depois a gente vai ter os outros centros, né? O centro laríngeo, que nós vimos que estava bastante lesado por causa da ingestão do veneno pelo Júlio, né? Que a gente lembra do nosso capítulo anterior, que é responsável pela fala, depois o nosso centro cardíaco, que está relacionado ao nosso equilíbrio orgânico e às nossas emoções, o centro gástrico pela nossa alimentação, o esplênico, que está bem ligado à nossa parte do sangue, né, e à nossa circulação, o nosso centro genésico ligado à cocriação, como o próprio Conrado falou, a nossa força de realização, como também ligado à nossa reprodução. E eu fiquei de trazer para vocês que as nossas lesões a nível perispiritual, elas têm uma origem nos nossos pensamentos, né? E aí nós vamos lembrar no nosso capítulo do Evangelho, que fala das causas atuais e pretéritas das nossas doenças. E que a maioria das nossas doenças, elas são consequências da vida atual. A gente tem as lesões perispiríticas provocadas pelos nossos pensamentos a nível do perispírito, que hoje a gente pode ter que passar por elas, mas nós conseguimos, através dos nossos descuidos a nível da nossa viciação do pensamento, lesar hoje o nosso corpo físico. Olha que maluquice, né? Porque tudo a gente acaba colocando no karma, não, é de vida passada. A gente pode ter até hereditariedade, mas a hereditariedade não é a causa, ela é intermediária entre aquilo que hoje produzimos através das nossas viciações mentais e as lesões no corpo físico. Então, a gente pode ter o gene da doença cardíaca, mas ela pode ou não se manifestar, ou ser mais agravada, ou ser mais abrandada, de acordo com aquilo que a gente produz em termos de pensamento, né? Aí eu quero mostrar para vocês... Perdão, pode falar, Carlos. Um comentário? E aí estão as bases da epigenética, né, Silvia? A gente não é condenado a ser o que a gente herda. A gente pode se interferir na vida atual e até sobrepujar, né, cancelar uma predisposição genética, não é? Perfeitamente. E se a gente olhar agora um estudo bem interessante no próximo diapositivo, que mostra isso é estudo científico, foi Richard que fez em 2013. Ele fez através da ressonância nuclear magnética as alterações induzidas pelo ato de perdoar e não perdoar. Por que a gente fala tanto de perdão nesse capítulo, né? De Entre a Terra e o Céu, e todos os outros que a gente vem falando sobre uma conversação edificante, onde Clarencio esclarece vários fatores que estão interferindo no adoecimento dos nossos personagens. Porque a gente vê uma falta total do perdão e a culpa envolvendo os personagens. A gente vê a raiva que Leonardo tem em relação a Mário Silva,
que foi, em outra reencarnação, Esteves, por ele ter traído, né, e ficado com Lola de Bavory, que era sua esposa. E a gente vê também a raiva que o Mário Silva tem, Esteves, em relação a Júlio e a Armando, por também, que é o atual Armário, terem ficado com a Lina, que na vida atual é a Zulmira. Então a gente vê que talvez tudo isso pudesse ter sido diferente, uma vez que o perdão estivesse envolvido nesses personagens, né? Então, quando a gente faz esse estudo com a ressonância nuclear magnética, a gente vê uma tendência naqueles indivíduos que perdoam da estimulação dessa parte da frente do nosso córtex cerebral, onde a gente tem o nosso lobo frontal, né? E esse estímulo do lobo frontal faz com que a gente controle as nossas emoções, a gente abrande os nossos pensamentos e a gente tenha um estímulo nessa capacidade dessa região, que é a que nos liga ao quê? A divindade. Então, aí, se a gente olhar o próximo diapositivo, a gente vai ver aquilo que a gente já estudou no mundo maior. Mundo maior. Que são as casas mentais, né? Então, a gente vê o cérebro reptiliano, que é o cérebro onde a gente tem a respiração, e que é o mais primitivo, que é desenvolvido no indivíduo primitivo, né? Onde o perispírito, inclusive, é mais pastoso, porque ele ainda não tem o desenvolvimento das demais casas mentais. A gente vai ter o cérebro intermediário, que é a segunda casa mental, e o cérebro mais ligado, então, que é o cérebro frontal, às questões da divindade. E aqui a gente tem, de maneira bem interessante, né, uma divisão desses cérebros em relação às leis, né, as leis da reprodução, da conservação e cada uma das casas mentais. E no cérebro frontal, a gente tem as leis de adoração, a lei da justiça, do amor e da caridade, e a lei da perfeição moral. E a gente estimula o que aqui? A nossa reforma íntima, e o perdão é uma das formas mais absolutas de exercer a caridade. A gente esquece isso. Perdoar é se resignar, perdoar e ser caridoso com o nosso irmão. Então, a gente vê as transformações que são possíveis de serem realizadas a nível desse nosso perispírito, que é um corpo sutil, à medida que a gente se desenvolve, tanto do ponto de vista da nossa capacidade de entendimento, de compreensão, a partir do homem, que o homem começa a entender e a raciocinar em relação ao espírito primitivo. E o Carlos queria falar um pouco, né, sobre essa questão do peso do perispírito também na nossa desencarnação. Bom, nossa, Silvia, é fantástica essa sua didática. Você amarrou de uma forma muito, muito boa, muito legal. Parabéns. Eu queria te chamar a atenção para uma coisa. O nosso corpo físico, ele é uma cópia, é moldado no nosso perispírito. Então, se a gente pudesse falar de uma forma coloquial, o corpo real é o perispírito. O corpo físico é uma casca que a gente está utilizando nessa encarnação. Mas quando essa encarnação terminar, a gente volta para o perispírito. Então, o perispírito é que é de verdade o corpo do nosso espírito, pelo menos por enquanto e por um bom tempo, né? Então, muitas vezes a gente tem a preocupação de para onde eu vou quando eu morrer, quando eu desencarnar. Será que Deus vai me deixar entrar no céu? E isso é uma quase ingenuidade, porque, na verdade, o local para onde a gente vai ao desencarnar, a nossa residência real, perispiritual, vamos dizer assim, desencarnado, ela depende das características do nosso perispírito. Tem uma analogia muito simplesinha que eu acho que fica fácil de entender isso. Se você pega um balão de aniversário, sabe aquelas bexigas? E você amarra a bexiga, ela tende a subir, né? Se você amarrar a bexiga numa caixinha de fósforo, pode ser que a bexiga consiga levar a caixinha de fósforo para cima. Mas se você encher a caixinha de fósforo de moedas, a caixinha de fósforo vai ficar pesada, daí a bexiga não consegue subir.
Então fica parado ali. Se você for tirando uma moeda de cada vez, devagarzinho, pode ser que em algum momento, se fiquem 2 moedinhas só, a bexiga consiga levantar. Mas ela não vai se elevar para sempre, né? Como é que faz para que essa bexiga suba? Tem 2 formas. Uma, tirar as moedinhas, ou seja, purgar todos os problemas que tem no nosso perispírito, através, muitas vezes, de doenças quando encarnados. Então, a gente fala assim, nossa, que doença horrível que eu estou passando, né? Que dificuldade física horrível que eu estou passando. Ninguém espera que você abençoe a dificuldade física, mas, na verdade, a dificuldade física, a doença física, é uma bênção, sim. É uma forma, gente, de purgar, de se livrar de alguma coisa que a gente adquiriu e está tendo a oportunidade de se livrar. A dor não vai passar, você não vai ficar feliz porque está doente, mas porque a gente, no nosso nível de evolução, a gente não consegue mesmo esse desprendimento, né? Mas se mentalmente você entender que é isso, vai continuar doendo, você vai continuar chateado, mas pelo menos você tem um entendimento de que isso é para o bem. Isso, gente, eu sei que depende de uma elevação grande, eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso direito, mas pelo menos, se a gente raciocinar um pouquinho, pode ser que diminua um pouco. A segunda forma de fazer esse balão subir é aumentar o tamanho do balão. Quanto mais gás tiver dentro do balão, mais condição o balão tem de subir, né? Então, você tem 2 formas. Tirar as coisas ruins que estão no seu perispírito, porque isso, gente, tem que tirar de qualquer jeito. O que a gente fez em milhares de vidas passadas foi moldando o nosso perispírito. E algumas dessas ações que a gente fez em várias encarnações passadas, elas estão, por assim dizer, deixando a energia do nosso perispírito muito carregada. Então, isso tem que sair de alguma forma. E a outra maneira desse balão subir é aumentar o tamanho do balão, com pensamentos não primitivos, não animalizados, como a doutora Marlene comentou no último programa, não é? Então, se ao invés de ter pensamento de inveja, de ódio, de ciúme, a gente tiver pensamento de caridade, pensamento positivo, querer bem as pessoas, tudo isso vai aumentando o tamanho do nosso balão e dando ao nosso perispírito uma capacidade de se elevar mais, mesmo que ainda tenha algumas coisas para purgar, que vamos ter que purgar em algum momento. Aumentar só fazer pensamento positivo não vai livrar a gente de pagar as dívidas que a gente contraiu, não é? Então, é uma analogia muito simples, acho que pode até ter alguns defeitos, mas, enfim, acho que isso dá para entender bastante bem essa questão de para onde a gente vai depois que desencarnar, né? Isso sem falar na ressonância com as companhias que raciocinam mais ou menos como a gente, né? Então, é bastante complexo essa questão toda. Eu queria, antes do Conrado falar, que eu sei que quero muito ouvir o Conrado, eu queria ouvir os 2 primeiros áudios da doutora. Pode ser em sequência. O corpo espiritual, ele evolui ao mesmo tempo que o corpo material. Os 2 são construídos ao mesmo tempo. Mas toda modificação tem que passar primeiro para o corpo espiritual ou perispírito, para depois ser absorvida pelo corpo material. É que você fala do alinhamento do chakra. Né? Cada fulcro da alma, cada centro de força, cada chakra precisa estar limpo, evoluído, harmônico. Então, nós podemos receber uma influência de energia vital de outro companheiro a fim de harmonizarmos os nossos chakras. No entanto, se nós persistirmos no mesmo modo de vida negativo ou nos pensamentos que não são muito corretos, de nada vai adiantar a ajuda que nos veio, porque nós vamos cair na desarmonia outra vez. Interessante, né, Silvia? Porque nesse primeiro áudio a gente entende que
não dá para a gente trabalhar as questões de forma isoladas, né? Ela coloca de forma muito objetiva de que o corpo perispiritual e o corpo físico, eles são constituídos e evoluem juntos. Então, a maneira que a gente vai atuando enquanto espíritos eternos com o nosso pensamento, a gente vai promovendo estas mudanças, né? E aí fica sempre uma questão que é o seguinte, né? Que você bem falou quando você citou as causas atuais e as causas anteriores. A gente vem para uma existência já com uma carga de questões anteriores marcadas no nosso perispírito, é o caso que a gente está vendo aqui do Júlio, para resolvermos. Aí a gente teria, vamos dizer assim, uma programação para resolver aquilo. A gente vai lá e complica mais, coloca mais coisas. Tinha um centro de força, vamos pegar o caso do Júlio, laríngeo, que precisava aí passar por esse reajuste. Você vai lá e complica outro, porque você acabou criando uma condição de viver de forma desequilibrada. E a questão dos chakras, ela é muito importante quando ela diz o seguinte: ainda precisamos estar atentos para que todo esse reequilíbrio, este bem-estar, este realinhamento dos chakras, como a gente ouve falar até em culturas orientais, né? Depende da nossa adesão e da nossa vontade. Por isso, Silvia, que tem gente que vai lá no centro espírita, toma passe e fala assim: não fez a menor diferença. Eu tô igual, tô do mesmo jeito. Aí muda, já que a pessoa muda de centro, eu vou buscar um centro que tem um passe mais forte. Esse passe, não serve para mim. Eu tô doente ainda, tô desequilibrado. E ela coloca aqui, é legal a gente guardar isso, que assim, não adianta o companheiro estar doando e você não tá adeso a isso, ou pior, né? Depois você vai lá, tal, faz tudo, e depois você sai de lá, e a gente ouviu no programa passado ela falando de pensamentos primitivos, da maledicência, do acúmulo de bens materiais, e aí você faz o quê? Você sai de lá com os chakras alinhados, que você até estava querendo essa busca, você recebeu aquilo que a espiritualidade estava trazendo, virou as costas, você vai lá e com teus pensamentos primitivos, lá no primeiro andar da casa mental, e bagunça tudo. Aí não tem santo que resolva, não tem passe forte que faça milagre, né? Uma coisa, Silvia, que me chamou muita atenção na fala da doutora Marlene, a doutora Marlene é muito sábia, né? Ela diz assim, olha, eu não sei dizer o que são alinhamento de chakra, o que é alinhar chakra. O que eu sei é o seguinte, quando uma pessoa toma um passe, ou seja, recebe um influxo de energia, ela pode absorver isso bem, como o Conrado está falando, ou nem absorver. Então, ela tendo absorvido esse influxo de energia bem, esses chakras vão estar alinhados, né? Imagina, a doutora disse, abre aspas, eu imagino que possa ser isso, né? Então, muito, muito legal. E aí, sai com o chakra lá todo alinhadinho e faz bagunça, vira tudo uma confusão novamente, né? Como o Conrado falou. E eu gostaria da gente terminar deixando o nosso público assim bem ansioso para o próximo programa, pensando que a gente sabe que a nossa mente doente atrai o quê? Mentes doentes. E com as mesmas características nossas. E o quanto isso vai impactar na nossa vida, né? Vão ser os obsessores encarnados e os obsessores desencarnados, né? E essa luta mental que pode acontecer e nos prejudicar, ainda encarnados, e também essas lutas mentais que vão acontecer durante o nosso sono. E o quanto isso pode nos perturbar diariamente, né? E que a gente não tem uma recordação precisa. Mas isso fica para o próximo programa, né, gente? Então, deixo aqui o meu abraço e uma ótima semana para todos. Um beijo a todos e até o próximo programa. Fiquem em paz, fiquem com Deus e se preparem. Vai lá, lê o capítulo, se prepara, porque vem muita informação importante por aí. Uma boa semana.